tenho vários colegas que acham que eu sou doido, né? Que acham que eu sou um cara tóxico. Ai, o cara trazendo problema pro departamento. Eu que tô trazendo problema? O cara entra na minha sala pra fazer o showzinho fascista dele e eu vou ficar calado? Não, gente, está errado. A única forma que a gente tem de conversar entre nós mesmos sobre o que está acontecendo é presencialmente, porque senão vão vazar dados e tudo mais. Não é tipo, ai, tá se acovardando e tudo mais. Só que não é isso. A gente não sabe quem é que tá junto dele. Isso. E olha, gente, se preservem, tá? Se estressar de forma nenhuma, porque o cara vai dar um jeito de entrar com ferro em todo mundo. Tem que saber jogar o jogo dele, mas de uma forma diferente pra ele não puxar o rabo de ninguém. Tentaram jogar o meu jogo, porém, quando eles menos esperavam, estava lá eu pra puxar o rabinho dele de novo e entregar pra vocês mais esse belo vídeo. Mas brincadeiras à parte, a maioria de vocês já deve estar sabendo sobre o julgamento do pedido liminar do meu mandado de segurança para retornar às aulas, que infelizmente foi indeferido. Porém, como nós bem sabemos, né, os nossos inimigos não se importam com o mérito da coisa, porque o mérito dessa decisão, sabe qual é? É que a gente, eu e vocês e a nossa causa, saímos muito mais no positivo do que no negativo, e eu vou provar para vocês no vídeo específico do caso, que eu vou gravar detalhando tudo e publicar na próxima quinta, e vocês vão acompanhar comigo a verdade dos fatos, porque estão dizendo que eu não instruí corretamente o meu processo, que faltou questões básicas, mas logo eu... Vocês acham mesmo que eu vou dar um vacilo desse? Obviamente que não, e minha petição está perfeita. Os meus inimigos não suportam o fato de eu ser um ótimo advogado. Porém, como nós bem sabemos, e nunca foi nada garantido, eu sempre fiz questão de deixar isso claro, o judiciário é complicado. Porém, até mesmo num caso desse em que a gente perde, a gente acaba saindo mais vencedor e restará provado no vídeo de quinta-feira. Mas eu já vou deixar aqui o convite para todos, e principalmente o nosso São Avisão aí, né? O Avisando Moura. Eu já fiquei sabendo que gravou mais um vídeo hoje cantando vitória aí sobre mim, me chamando de analfabeto, não é isso mesmo? Vou especificar mais no vídeo da quinta-feira, porém já fica aí o convite para você, para o debate. Eu não sou um analfabeto, não é você que é um inteligentão, o cara que manja tudo do jurídico. Vamos para o debate e me destrua face a face, tete a tete. Você será capaz ou vai passar a mesma vergonha que passou com Nicolas Ferreira? Tá aí a oportunidade para você se redimir ou confirmar que é um completo incapaz em debates, né? Vamos ver se você é corajoso mesmo. Porém, se não for o caso, se não der conta, coloca o seu grande conselheiro jurídico aí, que é o seu irmão, ou pague os melhores advogados do Brasil para debaterem comigo. Qualquer advogado que se dispuser a debater esse caso pensando contrariamente a mim, achando que sua tese é melhor do que a minha, venha para o debate. Estão todos convidados. Isso é postura de alguém que vacila juridicamente? Parece que não, né? E novamente restará provado no vídeo de quinta-feira. Aguardo vocês lá e fiquem agora com mais essa belezinha aí. Só um adendo sobre algo importantíssimo que eu ia esquecendo de falar para vocês. Eu obviamente já estou recorrendo e o cenário que a gente tem atualmente é muito mais favorável para minha vitória agora com esse agravo de instrumento para o tribunal, os desembargadores, do que era em primeira instância, porque surgiram elementos que corroboram e fortalecem ainda mais a minha argumentação, potencializando a nossa vitória que virá. Então o que eu te peço é continue acreditando no meu trabalho aqui, que eu sigo firme, fazendo o meu melhor, e a nossa vitória em breve virá. E fiquem agora sim com essa belezinha de vídeo aí. Aliás, eu não sei se vocês sacaram isso, né? Eu sei que eu pareço meio maluco, mas foi tudo meio que... Eu não sabia que ia dar o que deu, né? Mas foi tudo meio que pensado, porque se vocês forem ver, o último vídeo que ele postou de mim, da nossa aula, foi o quê? Foi uma aula que eu dei, né? Que foi justamente quando eu vim da reunião da reitoria e o pessoal falou, ok, você já expôs que o cara não respeita a liberdade de cátedra, que ele não respeita os outros alunos, que ele expõe todo mundo, que ele faz difamação, injúria, calúnia, só que agora a gente precisa dos direitos autorais. E o cara é tão aloprado, que ele fez justamente o que a gente falou. Eu cheguei na sala, não entrei em conflito com o cara, dei uma aula completa, não foi? E o que ele fez? Postou a aula completa. É muito burro. Eu acho às vezes que ele acredita nas próprias doideiras dele. Ele sacou? Que ele falou que era o melhor aluno da classe, que ele provou ser o melhor. Provou ser o melhor, porque ele fez uma pergunta, eu falei, aham, pode crer. Vocês já devem ter ouvido falar que nós estudamos a história para não cometermos os mesmos erros do passado. Não é por aí, né? Se fosse assim, não teria tido uma segunda guerra mundial, ou sei lá, o fascismo não estaria de volta no mundo, né? A gente teria aprendido alguma coisa. Professor. Ok, mas então o passado,
Uma dúvida sobre essa questão que o senhor colocou acerca de a história não servir necessariamente para a gente aprender com os erros do passado. A gente tinha antes de Ranke, que foi quem trouxe o estabelecimento da objetividade dentro do método historiográfico, essa ideia de que a história era mestra da vida, né? E ele, acreditando também nessa concepção, ele nos traz um método objetivo, que depois Colin Wood discute ele, né? E a gente tem uma discussão da implementação da subjetividade nisso também, mas essa ideia sempre perpassou a historiografia, principalmente naquela época, e a gente tem um pouco disso até hoje, né? De que ela é a mestra da vida para nos ensinar acerca dos erros do passado, para que a gente não cometa eles também. Não é uma visão historiográfica válida com base nesses autores importantes que a gente estuda, introdução ao estudo da história? É uma visão histórica. É isso, uma visão histórica. Eu acho que já está ultrapassado. Acho que tem muita gente que escreveu depois do Ranke que mostra que não é exatamente assim. Mas é isso, você quer seguir esse tipo de historiografia, tem a liberdade de seguir esse tipo de historiografia. É porque não dá para conciliar também, é nesse sentido. Não precisa ser absoluto, mas a gente pode conciliar com a visão de subjetividade, as críticas que Colin Wood e os demais trouxeram também a partir de Ranke. Perfeito. Inclusive, eu assisti o vídeo aí que ele postou lá nos comentários, os minions dele voltou atrás e falou: não, aí sim, agora o professor tá sendo de fato um professor certo, porque ele tá dando aula e isso aqui, o pessoal não sabe nem o contexto. Não sabe nem o contexto, e o mais engraçado, cara, a situação é tão ridícula, deixa eu comentar isso, que o meu advogado falou: aí, o pessoal da manhã tá gostando das aulas? Claro, eu acho que tá tudo certo. Você podia pedir para eles fazerem um questionário dizendo que você está indo dar aula? A situação é tão ridícula que é isso, né? O discurso que tem, a narrativa do cara, é que eu parei de dar aula, que eu chego aqui só para brigar com ele, né? E não, as aulas estão acontecendo normalmente, não estava acontecendo para você porque o cara não estava deixando eu dar as aulas. Aproveitando esse gancho que o André puxou dos minions dele, eu acho que seria muito melhor a gente manter a porta da sala fechada, porque aquela maluca que passou aqui gritando, enfim. E no final você coloca essa Will, citação. que é pela liberdade de expressão. E é isso aí. Você coloca essa citação depois do texto, depois do que você utilizou. É a mulher dele. Aquela feiura é na mulher dele. Meu Deus, ai. Aquela mulher é a mulher dele. Eu descobri depois, eu encontrei ela passando no corredor, olhei bem com a cara dela, ela ficou assim. Imagina a criança, velho, vai sofrer bullying. Depois chegou ali, o cara falou, tirou foto com ele. Não, mas enfim, professor, na quinta-feira, antes das nossas aulas serem oficialmente encerradas, eu vi ele conversando com ela no estacionamento. Ele me viu, arregalou aquele olho feio dele, eu fiquei de cara fechada pra ele, porque eu não sou filha de pai assustado dele também, foda-se ele. E aí eles pararam o assunto, mas ele tava falando com ela a respeito de alguma coisa de vídeo. E no dia em que ela veio aqui gritar na sala, eu tinha saído pra encher minha garrafinha e eu vi ele conversando com ela e outros dois caras aqui no corredor. Eu não sei quem são esses malucos, eu nunca vi, eu só consegui ver nitidamente o rosto de um deles. Então, assim, pode ser que ele não venha, mas... Então, isso é outra coisa preocupante, né? Eu fico preocupado com vocês, entendeu? Fiquem atentos ao que está acontecendo em volta. Esse cara não está sozinho, ele tem... E o seguinte, eu tenho recebido informações, porque é isso que eu tô falando, tá aparecendo maluco de tudo que é lado, né? Gente boa e gente esquisita pra caramba, me dando dicas. E uma das dicas que eu tô recebendo é que ele é a célula suicida do grupo... Você tá entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte, ele é aquele cara que é enviado para fazer a cagada, mas ele não tá sozinho. Tem um monte de gente por detrás. Porque agora Você tá ele entendendo? do MBL. Então, tem o MBL, tem o Brasil Paralelo, que ele tá envolvido também, e ele já chamou aquele cara do Escola Sem Partido para conversar com ele lá. Não, ele entrou em outro partido, ele quicou o MBL, ele tá num partido novo, e ele quer se candidatar através desse Isso, partido. a deputado federal. Então, vamos falar rapidinho disso aqui também, tá? Primeiro, olha, gente, eu não ignoro o projeto político desse cara. Eu acho que ele é sério no projeto político dele, no sentido de ele quer pegar essa mamata aí, né? Ele quer pegar essa teta e não largar nunca mais, que é o que essa galera faz. Mas olha só a loucura do cara. Por isso que eu tô falando que às vezes eu acho que ele delira nas próprias viagens dele. Primeiro, o Bolsonaro não conseguiu criar um partido quando era presidente. Né? Não era isso? Aliança Nacional, uma coisa assim que ele tentou criar. Ou seja, criar um partido não é isso aí que os caras estão falando, a gente vai juntar aqui e criar um partido. Ok, segundo, a base de fãs dele é nacional, não é necessariamente em Brasília, você tá entendendo?
alguém estava até comentando comigo, eu vi lá, o Pará te apoia. Beleza, vai apoiar aí o Pará. Sacou? Ele quer ser deputado federal por Brasília, não adianta o Pará apoiar o cara. Sacou? Então tem isso também. E outra coisa que eu saquei é o seguinte, vieram me falar muito dessa história de que ele é o cara que está na frente, mas que existe uma estrutura por detrás, eu acredito nisso. Os vídeos do cara são editados, o negócio não é uma coisa tão artesanal assim. Você vê, lógico, ele está ganhando grana e tem um pessoal por detrás. E uma das coisas que chamaram a atenção nesse trabalho de olhar os comentários, é que tem muito comentário repetido e tem umas coisas que parecem bot. E esses caras são bons disso, né? O Eduardo Bolsonaro, essa galera aí, Carlos Bolsonaro, que fazia essas coisas aí, eles usavam muito bot para impulsionar suas próprias... Então, assim, eu acho que tem uma boa parte desse grande público dele, porque é isso, teve um vídeo dele que deu mais de 1 milhão de views, um vídeo meu, né? Que deu mais de 1 milhão de views. Então, assim, tem a galera dele, sem dúvida nenhuma, ele tem 800 mil inscritos. Tem uma galera que é hate watch, que é vocês, né? Que entraram lá pra assistir, mas nem gostam do cara, mas acabam dando mais um view dele. Daí que veio a ideia até de, vamos criar um canal pra vocês irem assistir no outro canal. Não, mas eu não quero fazer nada disso, não. E tem essa possibilidade de ele estar botando bot para gerar mais engajamento para ele, né? Então, assim, não desconsidero esse projeto político desse cara, eu acho que isso é muito sério, afinal de contas é isso que eles querem, né? Eles querem passar a legislação para controlar o que pode ser ensinado dentro da universidade. Esse é o objetivo final deles. Agora, eu me incomodo muito com esse papo de, não vamos falar dele não, que senão vai dar pau. O cara já tem pau, sabe? Ou então, se você não enfrentasse ele, isso não tinha tomado essas proporções. Se eu não enfrentasse ele, isso não tinha tomado essas proporções e ele estava agora dentro dessa sala de aula. Entendeu? Infelizmente, a situação teve que virar caótica, teve que virar ameaça, eu tive que jogar dezenas de milhares de reais no advogado para o negócio andar. Você tá entendendo? É isso, gente. Eu tô pagando para poder vir aqui dar aula para vocês. Isso é uma sacanagem, tá? Mas eu não vou largar esse osso, foi o que eu falei pro pessoal do departamento, eu vou vender coco no sul da Bahia, mas eu não fico aqui ensinando um boçal desse que vai ficar ganhando grana em cima de mim e me difamando e, sabe, trazendo ameaça pra minha família, porque a minha esposa recebeu também ameaça. Pô, não vou deixar isso acontecer. Você tá entendendo? Eu prefiro ir trabalhar em outra universidade, eu prefiro, sabe, sei lá, fazer outra coisa da minha vida do que... E olha, essa aqui é a minha casa. Eu tenho mais da metade da minha vida eu passei na Universidade de Brasília, desde a minha graduação, certo? Então eu tenho um respeito e um amor muito grande por essa instituição. Agora, se essa instituição não me respeita e não tem condições nenhuma de me dar a liberdade e a segurança que eu preciso para dar aula para vocês, tem alguma coisa muito errada e eu não posso ficar calado em relação a isso, vocês estão entendendo? E todo mundo, eu tenho vários colegas que acham que eu sou doido, né? Que acham que eu sou um cara tóxico. O cara trazendo problema pro departamento. Eu que estou trazendo problema? Não, cara, eu nunca entrei na igreja de ninguém para dizer que Deus não existe, eu nunca entrei num partido político de ninguém para dizer que... Sabe? O cara entra na minha sala para fazer o showzinho fascista dele e eu vou ficar calado? Não, gente, está errado. Está errado. E vou te dizer, ele tá doido porque ele nunca esperou que ele ia entrar na sala e encontrar um maluco tão maluco quanto ele e falar, não vou deixar você fazer isso. Você tá entendendo? Primeiro que ele achou que a história da África era outra coisa que é essa aula, né? Ele achou que ia chegar aqui e sei lá o que diabo que ele pensou, né? E ele pensou mais uma vez que ele ia usar essa falsa autoridade dele de que eu vou te ameaçar, eu vou te expor e eu ia ficar calado e ia dar a aula que ele quer, porque é isso. Ele quer que eu dê a aula que ele quer que eu dê a aula. Que história é essa, cara? Você vai estudar, vai fazer alguma coisa. E aí você vem aqui, aí o pessoal, mas você não pode dizer que você não sabe que
que ele não estudou? Claro que eu posso dizer. Imagina se você é um professor de matemática, chega um garoto na sala e fala, ah, eu estava estudando matemática e chega à conclusão que 2 e 2 é 5. Você como professor de matemática vai falar o quê? Não, bicho, você está errado. Você não estudou nada. Você não entendeu o que você estudou. Professor, mas você tá entendendo? Que naquelas fotos que ele estava divulgando, quando ele anunciou que o professor suspendeu as aulas por minha causa, tinha uma imagem, que foi uma foto tirada de uma tela de computador acerca do processo administrativo contra ele, iniciado pela universidade. Se ele tivesse ido ao departamento buscar esclarecimento, ninguém, em momento algum, forneceria essa imagem para ele. Tem gente de todos os lados fornecendo coisa para esse cara. O chumbo demorou a entrar grosso no rabo dele por causa disso. Porque eu já tive a rolada em PAD na faculdade da última vez, porque foi uma maluca quase igual o Wilker, aí eu bati de frente com essa maluca, ela me denunciou também, aí no final eu tava lá com um monte de papel pra mostrar pra todo mundo. Mas enfim, o negócio do PAD dela foi muito rápido. A louca começou a querer dar uma de... vou chamar ela de Wilker Leona agora. Em agosto, em setembro o PAD dela foi aberto. Em outubro começaram a juntar os demais depoimentos de todos os arrolados, todos os denunciados e denunciantes. Em janeiro foram feitas as entrevistas mediante a entrega de provas. Então, assim, não faz sentido a universidade ter um ovo ter sido tão rápido e aqui ser tão devagar. Eu concordo que existe primeiro uma letargia da universidade, um medo dessa administração que está entrando, de encarar um problema desse de cara, e eu acho que a Rosana está só se complicando porque ela já passou o pano por um negócio do professor que está acusado de abuso lá e agora está passando o pano para essa história aqui. Isso não vai terminar bem para ela, tá? Eu tô vendo. Aliás, uma outra dica que eu quero dar, não sei se vai ser a última, mas é o seguinte: eu sei que vocês estão no noturno, muitos de vocês têm uma vida diurna que não permite que vocês de repente se entrosem tanto com a vida acadêmica, estudantil e o movimento estudantil e tudo mais. E eu sei que o CA tem vários problemas, certo? Mas eu acho que eles estão tentando mobilizar algumas coisas. Eu vi que eles estão tentando, inclusive, dar instruções de como fazer as denúncias na ouvidoria e tudo mais. Existe um movimento que eu acho que é necessário de trazer não só outros CAs da Universidade de Brasília para a luta. Por exemplo, na minha época existia o K3, hoje em dia não existe, né? Que era o CA de Filosofia, Geografia e História. A gente dividiu o mesmo espaço. Eu acho que e o Serviço Social, por exemplo, que é do ICH, né? Esses estudantes têm que estar junto dessa luta. Essa luta não é só da história, você está entendendo? E mais, antropologia, economia, todas essas outras... E outra coisa, todos os estudantes de história do país, isso não é uma coisa só daqui. O projeto do cara, como ele fala abertamente, eu sou apenas o primeiro, vamos invadir a universidade, em todos os lugares, não é isso? E mais uma vez, eu estou recebendo notícias de professores de ensino médio, né, que estão dentro da sala de aula sendo filmados, estimulados por esse tipo de atitude, né? Gente que está sendo afastada da sala de aula, gente que está ficando doente, certo? Inclusive, a gente tem uma colega, não vou falar o nome dela, porque ela já trancou a turma por isso. E ela saiu, ela parou de dar aula por isso, porque ela falou pra mim assim, eu acho que mais gente sabe, mas não sei se você sabe, por isso ela não falou aqui, né? E aí ela parou de dar aula por conta de uma situação dessa que ela passou, e aí ela falou, olha, quando você me disse o que estava acontecendo, porque ela faltou no dia que aconteceu tudo, aí ela falou, eu tranquei, porque eu não vou saber lidar. Eu vou reviver aquilo de novo e vou me estressar, só que ela falou, mas se precisar de mim, eu tô aqui. Mas legal. Pois é, cara, e eu acho isso muito sério, sabe? Eu acho que esse lance da nossa saúde mental, eu tô com a minha vida de cabeça pra baixo, sacou? Vários, assim, é porque eu considero que eu estaria doente se eu tivesse ficado calado e tivesse aqui dando aula pro cara. Aí eu tava doente, você tá entendendo? Eu não fiquei doente justamente porque eu botei essa história pra fora. Só que a minha vida acadêmica virou de cabeça pra baixo, cara. Eu tenho artigos pra entregar, eu tenho essa conferência pra ir, e aí eu sento pra trabalhar. Sabe, eu começo a trabalhar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, né? Aí eu sento lá, 6 horas da manhã, meu advogado já tá. Eu tô precisando disso. Sacou? Me desconcentra totalmente. Aí às vezes eu sento lá e aí chega uma notícia do UOL, sabe? Saiu uma...
tira totalmente a minha cabeça do que eu tô tentando fazer, é você tão tá ridículo entendendo? porque a única forma que a gente tem de conversar entre nós mesmos sobre o que está acontecendo é presencialmente. Por exemplo, já tiveram alguns colegas que até falaram no grupo da disciplina, porque eu consegui achar uma paradinha e eu achei o número dele e vi que tava lá. Aí eu até mandei mensagem privada, tipo, véi, cuidado, apaga a tua parada, porque senão vão vazar dados e tudo mais. Não é tipo, ai, tá se acovardando e tudo mais. Só que não é isso. A gente não sabe quem é que tá junto dele. Isso. E olha, gente, se preservem, tá? Se expressar de forma nenhuma, porque o cara vai dar um jeito de entrar com ferro em todo mundo. Tem que saber jogar o jogo dele, mas de uma forma diferente pra ele não puxar o rabo de ninguém. É isso, eu me preocupo muito com a exposição de vocês, sabe? Até porque é o seguinte, eu tenho consciência que eu não tenho uma vida digital como talvez a maior parte de vocês tenha, né? Eu não tô nas redes sociais, então, sabe, o massacre que vem a mim é muito menor do que... Por isso que eu me surpreendi muito quando chegaram mensagens no meu celular, que aí não, né? Aí já é... Os caras já... É isso que eu tô falando, o pessoal já entrou lá, já baixou. E eu tô recebendo uns negócios assim, você está tentando pesquisar o seu CPF? Ou então, a senha nova, não sei o quê. Tá ligado? Que o pessoal tá tentando me hackear o tempo todo, cara. O tanto de phishing que tá chegando, tipo, sua encomenda chegou, clique aqui para... Que encomenda, cara? Eu não pedi nenhuma... Você tá entendendo? Esses caras estão me atacando o tempo todo, velho. Eu tenho que ficar esperto, é isso que eu tô falando. Eu recebo uns e-mails de uns advogados falando, eu vou te defender. Sabe, essa galera é da contra-informação, vocês sabem, né? Kids pretos, deve ser os heróis dele, né? Que é esses caras que trabalham só com contra-informação, com... Não é isso, o Carlos Bolsonaro? É tudo isso. Então, fiquem ligados com esses amiguinhos que aparecem, com essas mídias que estão querendo conversar com vocês, porque esse cara tá manipulando muito dessa história, você tá entendendo? E isso eu tenho que dar pro cara, o cara é muito melhor do que eu nessa história aí, né? Se eu fosse bom, eu tinha ido lá falar com o Felipe Neto, não vou. Você tá entendendo? Não vou, não é a minha onda. Meu negócio, a minha única explicação, eu só devo explicação a mim mesmo e a vocês. É assim que eu vejo. Nem a reitoria, porque a reitoria, sinceramente, não tá no meu lado.